Oiê! Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo que eu vou, acho que chamar ele de Livros Mara que ninguém conhece. Vão ser indicações de livros que eu nunca vejo ninguém falar no mundo do BookTube. O primeiro livro vai ser Invisível ao Toque, da Nath Bespaloff. Ele trata sobre uma menina, né? Na verdade, uma adolescente, ela tem 20 anos. E ela evita a todo custo conhecer alguém, se entregar pra alguma relação nova. E ela tem sempre esses flashes, essas lembranças, né, desse relacionamento que não deu certo. Ela conhece o Zack em dado momento. Ela começa a sentir que ela conhece o Zack de algum lugar, mas ela não sabe bem de onde. Esse livro é mais ou menos sobre o amor em vidas passadas, pessoas que são predestinadas a ficarem juntas. É uma leitura muito agradável e eu recomendo porque eu nunca vi ninguém falando sobre. O próximo livro é O Guardião de Memórias, da Kim Edwards. Esse livro ele conta a história de um médico que, devido ao mau tempo na região e a uma forte nevasca, ele teve que fazer o parto dos seus filhos, que eram gêmeos. A primeira criança nasceu perfeitamente saudável. A segunda criança nasceu, ele notou traços de síndrome de Down na criança. Por um impulso, ele acabou pedindo pra enfermeira pra que ela se livrasse daquela criança. E aí ela ficou muito tocada com aquilo e decidiu criar aquela criança bem longe dos arredores daquela cidade. E aí ele mente, fala pra esposa que aquela criança não sobreviveu ao parto. E aquela esposa, ela nunca conseguiu ser a mesma pessoa, sabe? E a gente vai vendo o decorrer dessa história. É uma leitura que eu recomendo bastante. O próximo livro é Jodi Picoult. Ele conta a história de uma menina que ela vive com a mãe, o pai e a irmã mais velha. Ela tem uma doença raríssima que faz com que os ossos dela sejam tão frágeis como vidro. O livro ele conta a narrativa da vida com essa criança pelo ponto de vista de toda a família. O próximo livro é da Audrey Niffenegger. Acho que ele já é um pouquinho mais famoso. O cerne desse livro é sobre viagem no tempo. Ele conta sobre o ponto de vista da personagem, que é a Claire, e o marido dela, que é o Henry. Tem uma condição genética. Cada vez que ele sofre alguma emoção muito forte, muito violenta, ele volta no tempo, pro passado quanto pro futuro. E a Claire, que é a esposa, se vê obrigada a esperar sempre pelo retorno dele, e isso pode durar sei lá quanto tempo. Não tem como ele voltar pro presente enquanto ele não concluir alguma coisa que ele tem pra concluir ou no passado ou no futuro. Esse daqui eu acho que ele se encaixaria mais em livro juvenil. Ficou um bom tempo na estante, confesso. Ele faz parte de uma trilogia e ele conta a história da Anastasia, que é uma imortal, e ela vive cercada pelos amigos dela que são imortais. Na vidinha dela, indo pra baladas e festas e sem pensar muito nas consequências, até que um dia ela presencia o seu melhor amigo, que também é imortal, torturar um homem, só porque ele teve uma leve discussão ali no calor do momento e o cara falou alguma coisa pra ele que ele não gostou muito. Ela decide ir para um retiro, como se fosse um retiro espiritual para imortais. E aí lá ela encontra certos problemas. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês é o Abril Despedaçado, desse Ismael Kadaré. Ele conta a história do Bjorg Berisha. Ele está inserido em uma família. A família, ela tem uma rixa com a família vizinha. E eles têm uma tradição que é ele tem que tomar o sangue da outra família. Então, mataram algum integrante da família dele e ele precisa vingar a morte desse integrante matando alguém da família vizinha. Logo no começo do livro, a gente percebe que ele já matou esse integrante da outra família. Vai ser assassinado em 28 dias. Então, essa é a trajetória dele pra evitar essa morte. E é um círculo vicioso, sabe? Uma família matando a outra até que só sobra um. Outro livro é Que Ser Feliz Quando Você Pode Ser Normal, da Janet Winterson. Esse livro é um livro de memórias. Eu sou viciada em livros de memórias, sobre as memórias da autora, a história da própria Janet. Ela sabe, desde o começo que ela é adotada, a família dela nunca fez questão de esconder isso dela. Simplesmente quer saber quem é a família dela, qual é a origem dela, ela quer saber do que ela faz parte. Leiam muito se vocês se interessarem por esse tema, assim, de adoção. O próximo livro é Castelo de Vidro, também da Janet Walls. É também um livro de memórias. Parece mais uma ficção do que o outro. A autora, ela tem uma escrita muito poética. Parece que ela tá te contando uma história que você não quer parar nunca de ouvir, sabe? A infância dessa autora foi muito pobre. Muito, muito pobre mesmo. Ela e os irmãos dela passaram muita dificuldade, a família dela passou muita dificuldade. Mesmo assim, em nenhum momento ela se deixou abater, ela se sentiu diferente das outras crianças pelo fato de ser pobre. Ela simplesmente deu a volta por cima e lutou e conseguiu chegar onde ela chegou. Uma chance pra esse livro porque é maravilhoso. O próximo é um livro de terror, Mulher de Preto. Eu tô indicando esse livro porque não vejo quase ninguém falando sobre a Mulher de Preto. O personagem
principal, que é o Arthur, ele é um advogado. E na empresa que ele trabalha, ele recebe uma missão de ir até a casa, né? Uma cliente super importante, ela faleceu. Então ele precisa ir até a cidade dela, até a casa dela, juntar papéis para que sejam utilizados pela empresa que ele trabalha. Só que, obviamente, essa mulher, ela mora em uma cidade muito pequena, do interior, muito abandonada, e a casa dela fica no meio de um pântano, em meio a muita névoa. E aí tem um certo horário pra chegar, porque pra chegar nessa casa é preciso passar por uma ponte. E essa ponte, dependendo do horário do dia, a maré sobe. Então você tem um certo horário pra você passar, pra você chegar e pra você ir embora dessa casa. E aí depois que a maré sobe, não tem como passar mais ninguém, e aí você vai ficar preso nessa casa. E obviamente o nosso personagem principal vai ficar preso nessa casa. É uma pessoa muito peculiar. Ele perdeu a mulher e perdeu o filho. E aí ele é um pouco perturbado. O lugar, ele vai fazer o pior da sua mente vir à tona. Meio transforma as pessoas. E aí você fica se perguntando, será que tá acontecendo isso realmente? Será que ele tá sendo atormentado por espíritos ou é tudo da mente dele? O próximo livro é da Rainha do Terror, que é a Agatha Christie. Que, final, a Agatha Christie, todo mundo sabe que ela é a rainha do terror e do suspense e que dos plot twists, né? Você nunca sabe o final até ler a última página. Conta a história de uma família, de um avô. Ele mora nessa casa junto com a cunhada dele, com a esposa dele, que é uma mulher, uma jovem, né, de 30 anos. Mora os netos e o filho mais velho. Misteriosamente acontece lá o assassinato, matam o avô, né? E aí fica aquela dúvida, quem será que matou o velho Leônidas? O personagem principal é esse Charles. E gosta muito da neta desse velho Leônidas. Gosta não, né, gente? Ele ama, ele é obcecado por essa mulher. Ele tem um pai que é como se fosse uma espécie de delegado. Então é bastante influente na polícia. Essa tal de Sofia, que é a neta, pede pra que ele leve o pai e o pessoal da polícia, que ajude ela a descobrir quem foi que matou. E aí tem aquela coisa meio novela. As pessoas aumentam muito uma situação, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Então é muito fala-fala, e aí no final a gente acaba vendo que é uma pessoa, gente, pra mim, totalmente que eu nem imaginava. O próximo livro é o Trash, conta a história do Rafael Fernandes. Esse menino, ele tem lá pros seus 11, 12 anos, ele mora no lixão. E todo dia é a mesma coisa, chegam lá o caminhão de lixo, trazendo todos os dejetos, e a maior parte das vezes ele fala que é barro, que significa dejetos humanos. Eles mexem lá no lixo pra ver se eles acham alguma coisa que eles possam aproveitar pra vender, pra poder ganhar algum dinheiro. E aí um belo dia ele encontra alguma coisa diferente. Uma coisa que vai mudar a vida dele pra sempre, dele e de outros meninos que brincam com ele ali no lixão. Brincam, né, e trabalham ao mesmo tempo. E é bem emocionante, bem triste, porque afinal de contas são crianças de 11 anos pra menos, tendo que trabalhar e sustentar a família e mexer em dejetos humanos e outras sujeiras, morar ali, imagina aquele cheiro o dia inteiro, e é uma realidade que livro é muito. Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios, que é um dos títulos mais maravilhosos que eu já vi da vida. Ele tem como pano de fundo os conflitos entre uns garimpeiros e uma mineradora da região ali do Pará. Cenário que o Calbi, que é o personagem principal, um fotógrafo, ele conhece essa Lavínia, que é essa moça então misteriosa e muito sedutora, e ela tem muitos problemas, que ela acaba trazendo pro Calbi, que é muito triste, mas é muito real, assim, é uma linguagem bem crua, não é nada floreado, o autor não floreia nada, ele é bem, joga na tua cara mesmo e não tá nem aí, você que se vire com isso, valem a pena. Palavras Envenenadas, da Maite Carranza. Ele conta a história da Bárbara Molina, que ela sumiu há 3 anos atrás, e aí ninguém sabe do paradeiro dela, a polícia já desistiu. Eles recebem uma ligação de um celular dizendo que tem pistas sobre esse desaparecimento dessa menina. E aí a polícia começa a investigar tudo de novo, e a casa de muita gente cai. Eu fiquei passada com o desfecho, tipo, passada mesmo, eu nunca esperava isso na vida. É muito viciante, quando você vê, você vai estar chocado que nem... É isso, eu espero que vocês tenham gostado da indicação desses livros, que as pessoas deveriam falar mais sobre esses livros. Se inscrevam no canal e marquem o sininho aqui embaixo pra vocês receberem as novidades assim que chegar. Compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo, que ajuda muito. Gente, comentem, vamos conversar, me contam o que vocês acharam sobre esses livros, se alguém já leu, se vocês gostaram tanto quanto eu, se vocês não gostaram, vamos conversar aqui nos comentários. E é isso. Tchau!